volta com o nosso Você Bonita e olha, vamos aprender muito agora, vamos falar dessas ervas incríveis que estão na gastronomia, presentes aí em muitas casas, tem muita gente que já tem o seu vasinho, a gente vai te ensinar daqui a pouquinho mais um, recebendo mais uma vez o naturopata Daniel Alan Costa e a gente vai conhecer os benefícios também do consumo, né? Que delícia. Sim, acho que aqui a gente tem benefícios tanto na hora de você consumir, o efeito terapêutico dessas plantas, Carol, mas também tem o benefício de cuidar, né? Então a terapia, ter plantas em casa, tem o efeito energético de tê-las em casa também. Tem, né? E tem a terapia de você pôr a mão na terra, de cuidar mesmo, né? Porque elas vão exigir um certo cuidado, de água, de luz solar. Então isso tudo faz com que a gente troque, né, bastante energia e cuide da saúde mental também. Nós estamos nesse período de distanciamento, acho que ter essas ferramentas de cuidar da saúde mental é extraordinário e ainda você pode utilizar no dia a dia. Quando eu estava vindo para cá no elevador, meu vizinho falou, vai fazer comida, né? É tempero, né? Tempero. Então é muito legal. É isso, muito bom. Vamos começar então com ele, que é um clássico maravilhoso, eu não conheço ninguém que não goste, manjericão. Olha lá. Vamos saber um pouquinho mais do manjericão. Então, rico em vitaminas, propriedades antibacterianas, antioxidante, antipasmódicas e digestivas. Fortalece o sistema imunológico, melhora da visão, da pele e da saúde bucal e auxilia na eliminação de pedras nos rins. Uau, né? Então, muitas ações. E aqui a gente trouxe vários tipos de hortelã. Então, a gente tem o manjericão. Manjericão, perdão. A gente tem o comum, a gente tem o roxo, por exemplo. Que é lindo, né? Aqui, ó. Isso, exatamente. Tem o miúdo e aqui tem o italiano. Então, que é o grandão. Isso, exatamente. Então você pode abusar aí, ter vários tipos. Quanto mais variedades, melhor. Esse aqui, esse maior aqui do vaso verde, é o que a gente encontra mais facilmente. Tá, agora, e a flor, hein? Então, a flor, ela tem bastante concentração de óleos essenciais, né? Ela pode ser também utilizada na alimentação, até para finalizar o prato, né? A gente sabe que o manjericão, ele vai muito bem com as pastas todas, então vai ficar bem delicado também. E a gente não tem que cortar, né? Como que é essa parte? Porque, na hora de preparar? Tem uns que ficam com a flor, outros a gente ainda não tem aparecimento da flor. São as fases. Aqui a gente trouxe em tamanho de mudas, mas eles crescem bastante. E você pode sim ir podando para colocar na sua alimentação no dia a dia. Não tem problema. Muito legal. Olha que delícia. E ele me ensinou que se a gente faz assim, ó. Passa a mão. Passa a mãozinha assim, ó. Faz um carinho. Faz um carinho. A erva te agradece, deixando o aroma nas mãos. A gente tem os óleos essenciais. Chocada. Em grande parte, né, dos componentes químicos que estão presentes no manjericão são óleos essenciais, que é esse aroma tão delicado e tão... Meu Deus, com um simples carinho, ó, nem sim, sabe? Bem de leve já é o suficiente para a mão ficar... Carol, e na hora que a gente tá em casa, na hora que bate o sol nele, ele vai liberando esse aroma, então também serve para casa mesmo. Gosta de sol. Precisamos de sol. Exatamente. Todas essas ervas que a gente trouxe aqui, que elas são aromáticas, elas precisam de sol, né? Então, mesmo que seja a luz solar, mas a gente precisa de ter um período de 3 a 4 horas, seria o ideal para elas. De sol, tá legal. Sol e água, bastante água e sol. A gente vai ensinar um pouquinho de em quanto tempo a gente rega no momento que a gente for fazer o nosso vasinho, né? Beleza. Próximo, então, na tela, olha lá. Esse aí é o meu favorito, tomilho. Propriedades que ajudam o sistema respiratório, combatendo tosse, bronquite, melhora infecções na boca e ouvido, traz benefícios para as pessoas que sofrem com hipertensão, fortalece o sistema imunológico e auxilia na prevenção contra o câncer. Exatamente. Então, é uma planta muito interessante. A gente tem aqui o tomilho, tem o tomilho limão, que é menorzinho aqui. E essas plantas, mais uma vez, igual você estava falando lá no manjericão, a gente pode sentir aí o óleo essencial, né, o cheiro dele. Tem uma coisa interessante também que elas têm em comum, a gente estava falando do sistema imunológico, mas elas servem também para tratar quadros de depressão. Tem um estudo científico que acrescentou o tomilho, o manjericão e a sálvia, que nós vamos falar aqui também, e que as pessoas responderam muito bem em tratamentos para depressão. Olha só, e aí seria com o consumo? Consumo, pode ser feito em forma de infusão, em forma dos chás que a gente conhece, ou na alimentação mesmo. Então, acrescentar um desses três
foi esse o desenho do estudo. Na alimentação, 1 por dia, alternando entre eles, teve uma excelente resposta para quadros depressivos. O ideal é não aquecer, né? Finalizar a receita. Exatamente. E aí, Carol, uma outra coisa importante especialmente para grávidas, tomar cuidado na hora de utilizar, é melhor consultar o seu médico. Olha, Isso, bem exatamente. lembrado. Às vezes a gente acha que não tem problema, Que é mas natural, né? Mas que... é intensa, né? Todas as propriedades são Perfeito. importantes. Falamos do manjericão, do tomilho e agora hortelã na tela. Alivia dores na garganta, melhora a digestão, alivia sintomas da asma e outros problemas respiratórios, alivia também sintomas de gripes e resfriados e alivia náuseas. Olha quantos benefícios, né? Uma plantinha tão legal. Já vou fazer carinho nessa. Isso, exatamente. E, mais uma vez, são ervas aromáticas, então são ervas que têm óleos essenciais. Hortelã a gente pode lembrar para ficar na memória, sistema respiratório e também digestório. Tá. Então ele acaba sendo bem interessante para tratar essas condições. Para descongestionar as vias nasais, dessa forma que você acabou de fazer, também acaba sendo interessante. Eu fiz o carinho e já subiu. Exatamente. O aroma, gente, que coisa impressionante. Ó. E assim, o bom do hortelã também, Carol, é que ele se adapta muito bem. Então, para você que está começando a se aventurar para ter a sua horta em casa, o hortelã é uma excelente dica para você não correr o risco de não dar certo, não funcionar. Sabe o que eu ia te perguntar? Que é uma... Nossa, gente, façam isso, é chocante. Olha, cheirinho, amei né? que você ensinou, amei. Quando a gente tem ali um espaço, né, cada um vai ter o seu espaço, o ideal é que a gente não plante junto. Então, na verdade, o que a gente precisa observar, Carol, pode se implantar juntos, né? Até porque elas vão fazer uma simbiose, né, digamos assim. Agora, por exemplo, a gente tem o orégano e o manjericão. Tá. Eles são muito próximos, então eles vão competir pelos mesmos nutrientes. Entendi. Então, tem algumas espécies que a gente pode plantar junto, sim, que vai funcionar muito bem. E essa competição por nutrientes faz com que eles tenham mais óleos essenciais, inclusive. Entendi. Uau, que eles tenham que se Exatamente. fortalecer, então eles já sabem que tem outro ali, colega do lado, tem que ficar aí os dois. Ai, que legal isso, sério. E aí fica ainda melhor. Fica melhor ainda. Muito bom. Muito legal, faz sentido. Próximo na tela, olha lá. Muito bom aprender, né? Alecrim, gente, alecrim, é só assim, olhar já pro alecrim, você já lembra de alegria. Eu sou apaixonada pelo alecrim, Daniel, e é incrível, né? Melhora a memória, auxilia no tratamento de dores reumáticas e contusões, auxilia no combate a problemas respiratórios, equilibra a pressão arterial e reduz o estresse. Então lembra de alecrim, alegria. Alegria, eu acho que a palavra-chave é essa. Você estava falando da água, uma coisa que você pode fazer, Carol, também, é pegar um pedaço da planta fresca e colocar na água. E aí você vai tomando ao longo do seu dia. Porque também já traz esses benefícios. Exatamente. Eu vou fazer isso agora, Daniel. Por favor. Não tem... Deixa eu pegar aqui, ó. Fique à vontade. Eu vou cortar ele bem E aí, pequenininho. nesses dias que a gente está trabalhando em home office e que você tem sobrecarga, né, emocional do trabalho, tem que manter a sua concentração, é uma excelente dica também. Você ter ali o alecrim. E olha que... Nossa, é espetacular. Vou colocar já na minha água. Vai lá. E aí, olha só. Pronto, ó. Colocou na água. E aí você vai tomando, daqui a pouco ela já vai estar bastante saborosa. Aqui. E você está extraindo os princípios ativos aos poucos. A gente pode fazer aquela água aromatizada e colocar um pouquinho de cada, né? Um raminho de cada um. Exatamente. Sim. Então, alecrim, a forma de consumo é um pouquinho diferente, porque ele é usado na gastronomia, mas normalmente a gente não come ele cru, in natura, Isso, né? Exatamente. Como novamente, esse detalhe de ser uma erva aromática, a gente vai colocar no final para que eu possa conservar os óleos essenciais dele. Tá. Então, isso é uma coisa bem interessante. Algumas pessoas acham o gosto um pouco mais forte, mas você pode fazer preparos. Por exemplo, eu gosto muito de fazer com frango. Então, na hora que está preparando o frango, põe o alecrim, ele vai liberar o sabor ali, que é muito legal. Tá aí. Eu já convidei o Daniel um dia pra cozinhar aqui no programa, tá, gente? Porque eu já falei pra ele que ele vai falando, tá? Eu já pensei, ele tem. Você já trouxe, inclusive, algumas receitas. Já sim. Um dia ele vai vir pra cozinhar. Vamos pro próximo. Depois do alecrim temos cebolinha, que maravilhosa. Rica em vitamina A e C, antioxidante, fortalece o sistema imunológico, melhora a visão,
auxilia o crescimento capilar e retarda o envelhecimento. Olha a questão do capilar, tanto o alecrim que a gente acabou de falar, quanto a cebolinha, lembram um fio de cabelo. É verdade. Então tem a lei das assinaturas que a gente pode falar isso. Cebolinha é muito afetivo, né? Pelo menos para mim. E muitas pessoas falam assim, eu não tenho espaço. Na minha casa, esses dias, a gente fez uma bacia mesmo, nem foi um vaso, né? Um espaço muito pequeno na área técnica que batia sol durante a manhã. E ela tá lá, linda e maravilhosa, e a gente está utilizando na comida. Também. Então é bem fácil. Bem fácil, ela pega super fácil. E ali, acho que nada melhor do que você utilizar algo fresco na sua refeição, né? Então, verdade. Uma excelente opção, assim como coentro, salsa. Muito bom. Já, ó, tá tudo pronto ali pra gente te ensinar como preparar o vasinho. Vai ficar o máximo, você pode ter em casa. Já aproveita o final de semana para fazer isso, que é terapia, hein, gente? Olha lá, vamos para o próximo na tela. Vamos falar dela, da salvia, que também é maravilhosa. Olha, fica tão bom com molho de tomate. Rica em vitamina A, C e E, rica em minerais como magnésio, ferro e cálcio, ajuda a tratar suor excessivo, auxilia com as inflamações na mucosa em lesões da pele, antimicrobianas, anti-inflamatórias e cicatrizantes. Essa é uma planta excelente para a gente ter em casa. E aí ela pode ser utilizada na alimentação, igual você falou, a gente pode fazer a infusão. E ela é especialmente interessante, Carol, para as mulheres. Ah, é? Então as mulheres deveriam sempre manter essa planta. E uma outra coisa importante, sabe as pessoas que têm o hábito de tomar café para acordar? A infusão com a sálvia pode dar esse efeito e aí você vai se fazendo esse oposto aí ao café também, dá uma substituindo. Energia. Exatamente. No início do dia, para acordar, faz uma infusãozinha com sálvia que vai ser maravilhoso. Enquanto então a gente vai indo para a cozinha para começar o nosso vasinho, a gente escolheu então a cozinha porque tem a pia ao lado, né? A gente já deixou ela toda preparada para esse momento para ensinar vocês aí o vasinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente fala de infusão com as ervas, quanto a gente coloca do raminho para fazer de repente... pode ficar aqui do meu ladinho. Para ter uma quantidade boa do chá, né, da infusão. Exatamente. Para você fazer uma xícara de chá, você pode pegar o que a gente chama de um punhado, né? Então isso, exatamente. Pega ali. Se você for fazer uma quantidade maior, como um meio litro, 1 litro, aí você pode encher a mão mesmo da planta. Tá. Que ela já é a quantidade suficiente, tá? A gente fala em colheres de sopa também. Então, para uma xícara de chá, 1 colher de sopa. E aí, para 1 litro, por exemplo, para você ir tomando ao longo do dia, você pode utilizar até 4 colheres de sopa. Legal. Tá bom? Ferve a água. Isso. Ferveu, desliga, coloca então o punhado e tampa. Verte a água sobre o punhado de planta e já abafa. Abafa É importante abafar porque como elas têm óleos essenciais, para não liberar essas substâncias que são o que trazem os efeitos positivos. Perfeito. Tá bom? Vamos lá, por onde começamos? Adorei. Então, muito bom. Tenho aqui um vasinho e aí eu trouxe... Eu ganhei esse aqui, gente. Eu vou mostrar já para vocês. O que é importante? A gente vai sempre pensar na quantidade de água e para que não seja exagerado nem pouco. Para a gente fazer essa drenagem, eu trouxe aqui o meu vaso, é importante que ele tenha um furinho. Então, deixa eu mostrar aqui para a câmera. Então, traz aqui e eu vou ter furado. Na hora que você for comprar, você vai prestar atenção nisso. Isso aqui é a argila expandida, né, que é para deixar mais leve, mas se você tiver qualquer outra pedra aí, você pode colocar. É uma pequena camada, digamos assim, Carol, um dedo, tá? Para a gente ter aí o suficiente para colocar. Argila expandida. Exatamente. Então, uma pequena camada. O que acontece? Aqui é para a gente controlar a drenagem. Então, se eu colocar muita água, a própria circuito aqui vai controlar. Eu vou ter um filtro, que é para a terra, especificamente o adubo, não se perder na hora que eu estiver adubando. Então, olha lá, coloquei... Vocês conseguem aqui, vou pedir para mostrar. Isso, aqui pro Toninho. Beleza. Lá, que legal. E aí... O pessoal até trouxe luvinha aqui, mas eu vou pôr a mão na massa. Não, especificamente. Bom demais. Deixa eu ver Pode aqui. fazer isso, não tem problema não. Aqui eu acho que a graça também mesmo. é essa, né? Opa! Derramou aqui, não tem problema. E aí eu trouxe aqui pra gente plantar um tomilho.
Ai, a gente vai de tomilho? Então, Isso, segura, que já tem perguntinha pra você na tela. Olha lá. Muito bom. Quem escreveu pra gente. Obrigada, Jane. Um beijo. Pode misturar, então, ó, hortelã e erva seca para fazer o chá? Pode. De maneira geral, o que a gente vai perceber? Se eu estiver utilizando a erva fresca, eu vou precisar de uma quantidade maior de ervas. Tá. Porque ela tem uma quantidade maior de água. Entendi. Então, pode misturar, não tem problema. Basta você prestar atenção na dosagem da erva fresca, que comparado à erva seca, vai ser um pouco maior. Perfeito. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Então, eu peguei aqui o nosso tomilho. Geralmente a gente dá um chacoalhãozinho para tirar o torrão. E aí outra coisa importante, eu separei aqui um espaço, deixa eu ver se consigo mostrar, para caber o torrão, tá bom? Porque não vou completar de terra, porque já tem terra aqui. E aquelas sementinhas? Quando a gente tem isso a semente? É bem interessante. Até a Gabi fez a experiência com a filhinha dela de plantar a sementinha e aí ver a filha ver nascendo, é bem bacana. Pode ser também? É uma opção, claro. Aí a gente coloca várias sementinhas nesse mesmo buraquinho que você deixou. Aqui eu já deixo preparado, você pode fazer uma sementeira ou você já pode fazer aqui direto no vaso, tá bom? Tá legal. Então eu vou completar. Um minutinho. Olha lá, quem escreveu pra gente. Cláudia, obrigada, um beijo. Qual o tempo de sol para cada tipo de erva? De maneira geral, a gente vai falar assim, as ervas aromáticas elas vão precisar de 3 a 4 horas de sol. Então, se na sua casa bate o meio período de sol, já é o suficiente. Show. Podemos, olha lá. Próximo passo. Então aqui, basicamente, o que é interessante a gente fazer agora? Então, completei aqui com o adubo. É importante você dar uma pequena regada nesse momento inicial, porque a planta vai sofrer um pequeno estresse, né, nessa mudança de ambiente. Então ela ter aguinha aqui vai ser importante. Entendi. Outra dica importante é você escolher um vasinho que tenha esse suporte, porque novamente se tiver uma quantidade maior de água, essa água vai ficar represada aqui e a planta vai absorvendo depois. Entendi. Né? Poxa, que legal. Olha, simples, rápido, 2 minutos já fizemos. Ai, que lindo. Vai, perguntinha do público, tem mais na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Regina, um beijo. E quando o vaso não tiver furinho, como fazemos? Então, você pode, com cuidado, né, especialmente se for de porcelana, você pode fazer com um prego, mas novamente com cuidado para não quebrá-lo. Se não tiver jeito, você achar que não vai funcionar, aí é só estar mais atento à quantidade de água. Tá. Né? Então, quando você for colocar água, coloca uma quantidade menor, vai monitorando ali para... Você precisa estar mais atento à quantidade de água. Como, então, é essa questão de regar? Todo dia, dá para dizer, como você comentou que a planta sofre o estresse quando a gente troca, né? E que coisa, são vivos, né? Então, a gente tem que pensar, raciocinar dessa forma. Então, tem horários melhores, que é o momento que ela descansa, o momento que ela se alimenta, enfim. Sim, geralmente os melhores horários para a gente colocar água, de manhã, cedinho, e no finalzinho da tarde. Esses são os horários mais recomendados, né? Tá. É sempre uma questão que você, Carol, precisa olhar as suas plantas e perceber. Uma coisa, você pode colocar o dedo sobre o adubo e ver se sai úmido. Se saiu úmido, a quantidade de água ainda está adequada. Se já está seca, então você precisa colocar mais água. Não tem... Outra coisa importante é você estar sempre de olho nela. Então ela, por exemplo, nosso tomilho aqui, ele está viscoso, está verdinho, está fresco, né? Está feliz, digamos assim. Tá. Então você vê ele mais murchinho, já passou da hora de colocar água. Show. Dá tempo de responder mais uma, Gláucia, dá? Temos 1 minuto. Cida, obrigada, um beijo. Alguma erva que ajuda no sono? Então, nós até trouxemos ali na bancada, tem a erva cidreira e a melissa officinalis, são 2 plantas que são excelentes para trabalhar o sono, né? Então também chazinho. Exatamente. Pode ser uma boa. Exatamente. Muito legal, Daniel, obrigada. Olha, o trabalho dele é maravilhoso. Manda mensagem para ele, siga no Instagram, que é o @Daniel Costa Naturopata, tudo junto, @Daniel Costa Naturopata. Vou deixar um site que é ebram.com.br, ebram.com.br. Muito obrigada, te vejo numa próxima. Amei, obrigada pelo presente, por sempre deixar nosso estúdio lindo, nos ensinar muito. Obrigado, Carol, sempre um prazer. Meninos, encerramos mais uma semana. Ô, coisa boa, mais uma sexta-feira, vibramos sempre que conseguimos. E diretora, minha querida, boas férias. Um beijo no Rafa e na Gigi. Aproveite e até a volta. E eu vejo vocês segunda-feira, ao vivo, ao meio-dia. Um ótimo final de semana. Beijo, até lá.